Olá, meus irmãos, que é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Estamos aí no nosso segundo dia de encontro sobre a catequese do purgatório. Nesse mês de novembro, vamos continuar o assunto que nós começamos da última vez no encontro passado. Nós falamos com base na Sagrada Escritura, na tradição, na doutrina da igreja, que confirma a realidade do purgatório. Estamos refletindo sobre o Evangelho de São Mateus, do capítulo 22, e vai até o versículo 14, que fala sobre o casamento do Filho do Rei. E já começamos o nosso tema de hoje, e eu queria falar sobre as indulgências que nós podemos ganhar nesse tempo que nós estamos vivendo. Acredito que todo católico, no dia em que a igreja nos convida a rezar pelos fiéis defuntos, a visitar o cemitério, e você já tenha também aproveitado essas indulgências. Para nós que é católico, o cemitério é um lugar de comunhão profunda e de esperança. E nesses primeiros dias de novembro, abre-se para nós um tesouro espiritual da misericórdia de Deus, as indulgências plenárias. Talvez você esteja perguntando: o que é uma indulgência plenária? A igreja e os santos padres nos ensinam que é o perdão das penas temporais que fica em nós, mesmo depois de uma confissão sacramental. E a igreja, unida a Cristo, aplica o mérito do próprio Cristo e dos santos. É a comunhão dos santos agindo em nosso favor. E a igreja nos concede do dia 1º até o dia 8 de novembro uma indulgência aplicável por dia às almas dos nossos falecidos. E para recebê-la, precisamos cumprir 5 condições. Primeiro, confissão sacramental. Segundo, comunhão eucarística. Terceiro, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa. E quarto, estar desapegado de todo pecado, seja mortal ou venial. E quinto é realizar as obras indulgenciadas para esse tempo, que é visitar um cemitério, rezar pelas almas do purgatório, ou no dia dos fiéis defuntos, visitar uma igreja e rezar um Pai Nosso. E eu creio que você já tem realizado essa parte. Espero ter ajudado você a compreender essa grande graça espiritual que Deus nos dá nesse tempo. É uma oportunidade para rezarmos pelos nossos falecidos e participar da vida sacramental, vivendo na amizade com Deus e aprofundando assim, para nós aprofundar mais essa nossa união com a igreja triunfante, que são os santos que já estão na glória, e a igreja padecente, que são as almas no purgatório. A igreja militante, que somos nós que ainda caminhamos neste mundo esperando um dia passar, quem sabe, pela igreja padecente e chegar à igreja triunfante. Que Deus nos ajude a alcançar essa graça. A nossa igreja, ela é muito rica. Tem coisas lindas para nos ensinar sobre a nossa fé. Há várias passagens das Escrituras que é fundamentada a realidade do purgatório. Uma etapa pela qual quase todos nós passaremos. Vamos passar um dia. Deus nos dá a graça e a oportunidade de sermos purificados dos nossos erros e pecados, mesmo depois da morte. Mas o purgatório não é um lugar definitivo. É um lugar de purificação, de passagem. Os lugares definitivos são 2: o céu ou o inferno. E Deus nos dá a sua misericórdia, nos dá uma chance de passar pelo purgatório, para sermos purificados e um dia contemplarmos a plenitude divina. Deus nos oferece meios ordinários à salvação.
os sacramentos, uma vida de oração e prática da caridade. Mas mesmo assim, pode acontecer que no caminho ainda termos alguns pecados, alguma falta de perdão, algo que ficou mal resolvido, que não resolvemos, e nós possamos ser surpreendidos pela morte. Claro, Deus vai olhar para o conjunto da nossa vida. Ele não nos descarta porque somos imagem e semelhança dele. Valemos o sangue de Cristo. E ele nos quer com ele. Mas para estarmos com ele, precisamos também querer. Deus vai nos julgar de acordo com a coerência da vida que vivemos. E na hora da morte já estará tudo decidido. O inferno ou o céu. Mas antes do céu, se nós não estivermos completamente purificados, passaremos pelo purgatório. Então, o purgatório é a última instância da misericórdia de Deus. É uma chance que Ele nos dá para nós purificarmos. Quem está no purgatório já está salvo. E a maioria de nós vai passar por lá. E quando nós estivermos lá, qual será o nosso sentimento? Será uma alegria. Alegria da salvação. As almas do purgatório, elas são felizes. Porque elas estão salvas, ainda não pode entrar na presença de Deus, mas tem a certeza da salvação. Ao mesmo tempo, vive uma felicidade mesclada com uma certa angústia. Por ter visto a grandeza de Deus, porque quando nós morremos, nós somos julgados por Deus. Imagina as almas do purgatório. Todas elas, no juízo particular, viram a Cristo, viram sua grandeza, sua beleza, sua majestade e bondade. E se sentem atraídas por Ele, mas ainda não pode ir até Ele, por causa da impureza que carrega ainda. E elas vão para o purgatório felizes, por saber que um dia irão para o céu. O purgatório não dura para sempre. Ele tem prazo de validade. Vai acabar no dia do juízo final. E até lá, ele existe como lugar de purificação. Pode ser que alguém de nós fique séculos e séculos lá, até estar completamente purificados. Então, é uma mistura de alegria pela salvação e dor por não poder estar com Cristo, mesmo sentindo uma atração por Ele. Essa é a lógica de Deus. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1030, ensina o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, embora seguro de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É o que o Catecismo da Igreja nos ensina. Quem morre na graça e na amizade de Deus é quem vai para o purgatório. Agora, quem morre em pecado mortal não vai para o purgatório, porque morreu deliberadamente cometendo pecados graves, consciente que fazia e aderindo o erro. Essa pessoa não estava na graça de Deus. O tempo de salvar a nossa vida é agora, é hoje, no nosso agora. Do jeito que nós vivermos, entramos na eternidade. Se nós vivermos bem, morreremos na amizade com Deus. E se vivemos mal, afastando dele com blasfêmia, o que vai nos esperar na eternidade? O afastamento total e definitivo de Deus. O catecismo é muito claro. Só vão para o purgatório os que morrem na graça e na amizade com Deus. Quem não está nesse estado, a condenação é eterna. Isso precisa ser dito, porque a salvação é um assunto muito sério. Devemos levar muito a sério a nossa salvação. Por hoje é isso. Vamos continuar esse tema nos próximos encontros. É um assunto bem extenso e não
esquecemos de rezar pelas almas dos nossos antepassados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno, que a luz perpétua ilumine e que as almas descansem em paz. Amém.